Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ele chegou. André Santiago. Caruaru hoje vira a capital da notícia, André Santiago. Política. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Pois é, Mário, o aeroporto Oscar Laranjeira de Caruaru, né, que quem lembra, né, já teve avião atolando, né, no asfalto, né, na pista, já foi alvo de outras intervenções, anúncios, né, de investimentos, promessas e mais promessas, como você questionou, será que agora vai? Mas hoje se reúne a política caruaruense, o Executivo Municipal, o Executivo Estadual e também aí o Ministério de Portos e Aeroportos, através da pessoa do Silvinho, né, para os íntimos, Silvio Costa Filho, né, que hoje anuncia esse projeto de requalificação, de reforma do aeroporto de Caruaru, mais de 100 milhões de reais. A gente sabe que nos últimos anos, né, o ex-deputado federal, presidente do PDT Caruaru, Voney, trouxe alguns investimentos, né, para estação meteorológica, também para o balizamento noturno, que já está instalado, mas ainda não funciona. Enfim, o fato é que Caruaru tem um aeroporto de uma pista, Mário, de 1.800 metros, uma pista considerada boa, mas não tem um terminal de passageiros suficiente para a demanda de Caruaru e também dessa região aqui do agreste pernambucano, né? Uma demanda aí, digamos, de mais de 1 milhão de pessoas que pode se tornar eventual, enfim, passageiro aqui no aeroporto de Caruaru. A gente sempre compara Caruaru com Campina Grande no São João, né, aquela velha disputa, mas se a gente comparar o aeroporto de Campina Grande operacional, né, com vários voos para o sul do país, para o sudeste, muita gente quando compra a passagem, né, para o sul, ao invés de ir também pelo Recife, vai por Campina Grande, prefere ir por Campina Grande. Quando a gente compara esses dois aeroportos, inclusive cidades do praticamente mesmo porte, praticamente a mesma população, o aeroporto de Caruaru fica, infelizmente, para trás, né, comparado ao de Campina Grande. Mas, diante dos anúncios feitos pelo próprio prefeito de Caruaru, que conversou com a Azul, pelo próprio governo do estado, através da Impetu também, do Toninho, né, que fez vistoria técnica, que anunciou a volta do tão famoso Voo do Forró, quem não lembra? Enfim, agora parece que há um esforço dos políticos pernambucanos para que esse aeroporto de fato possa decolar, Mário. Porque atualmente a gente sabe que tem um voo de pequeno porte no Gran Caravan, avião para 9 passageiros e, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que ele já poderia operar com ATR, né, que você conhece muito bem quando foi para a ilha, que é um avião que comporta até 80, 90 passageiros. Eu acho que eles anunciaram que no futuro pretendem ter voos para São Paulo, para Rio, para Brasília. É interessante também, mas na minha humilde opinião, eu ainda apostaria na aviação regional. Quem imagine um voo de Caruaru para Petrolina? Eu nunca fui para Petrolina. Agora imagine de ônibus ou de carro. Agora de avião, 1 hora e meia seria mais interessante. E para essas capitais também aqui da região Nordeste, Mário. Agora, isso é um investimento público, mas tem também o fato político, né? Nessa visita aí do Silvio Costa Filho a Caruaru e o anúncio desse investimento para o aeroporto de Caruaru. A última informação que circula no meio político é que os republicanos, tão sonhado aí pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, pode ser mais um partido aí para a base do ex-prefeito Zé Queiroz, Mário. Deu uma esfriada, né, a história de Rodrigo Pinheiro para os republicanos. Ele anunciou inclusive, mas acabou ficando no Ninho, né? No Ninho Tucano, no PSDB, mas o fato é que os republicanos devem mesmo para Zé Queiroz.
já ganhou essa semana o apoio do PSB, e o próprio recuo do Silvio Costa Filho e o recuo do Rodrigo Pinheiro ir para os republicanos referenda isso. E ontem foi formado na Assembleia um bloco de partidos, né, que compõe o PSB, o PSOL e também os republicanos. É meio contraditório, né, porque o Republicanos é um partido que é muito voltado à Igreja Universal do Reino de Deus. Exato. E o PT critica bastante a Igreja Evangélica e principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o Republicanos do Silvinho é um partido que ele tem estados como Pernambuco, que é aliado a Lula, e tem estados como São Paulo, que ele é aliado a Bolsonaro. É como União Brasil, né? É um partido que é metade oposição, metade situação. O Republicanos tem peso do ponto de vista político, inclusive pode até indicar vice de Zé Queiroz. Pois é, a gente aguarda, né, o que pode ocorrer desse desdobramento, né, dessa frente lá na Alep, né? A gente sabe que a governadora Raquel Lira até então não teve muita paz na Assembleia, né? É um ano importante, Mário, inclusive não se falou, né, depois da volta do recesso parlamentar, de um tema muito importante para o governo do Estado e que deve entrar em pauta na Assembleia, que é a concessão da Compesa, né? A tão sonhada concessão da Compesa, inclusive alvo de críticas, né, dos partidos oposicionistas, né, dos deputados da oposição, né? Enfim, esses desdobramentos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. É um ano eleitoral que a própria governadora, que até então era presidente, né, do PSDB, deve também percorrer alguns municípios importantes aqui do nosso estado de Pernambuco, Sertão, Agreste, a própria região metropolitana. Inclusive as pesquisas indicam que a governadora não está bem na sua popularidade na região metropolitana, e aí a gente sabe que quem é bem na região metropolitana é o João Campos, né, que teve um crescimento aí grande na sua rede social, principalmente por conta do carnaval, né, a aparição no carnaval. Enfim, a governadora Raquel Lira vai administrar o Estado, mas ao mesmo tempo vai fazer política. Porque os políticos, Mário, eles dizem que não, esse ano de 2024 a eleição de vereador e de prefeito. Mas a gente sabe muito bem que eles já estão articulando, já estão pensando em 2026. E falar em 24, Mário, já tem muito ato político, mesmo na pré-campanha, porque a gente sabe que foi antecipada, né, essa Você falou campanha aí do João Campos. O João Campos recebe ontem um apoio, né, do Avante, né? Isso. Do partido de Sebastião Oliveira, e agora já conta com o Avante e com o Republicanos, dois partidos que já antecipam o debate. Não, e veja como a política é dinâmica. O Avante com João Campos, mas aqui com o Rodrigo, né, com o Rodrigo Pinheiro. Enfim, são os desdobramentos da política. Como eu falava, vários atos, praticamente a gente já observa como se fosse de campanha, né, pré-campanha bem aquecida, já no estado de Pernambuco, no pós-carnaval, né, parece que engrenou, né, embalou o ritmo com um ato do próprio João Campos aqui no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ele vem aqui em Caruaru, né, numa casa de show, vai declarar apoio a Zé Queiroz, né? O João Campos, que é um ator importante e principalmente já costura alianças para 2026. Tem também, meados de março, a divulgação da chapa de vereadores do PSDB. O PSDB da governadora Raquel Lira, que conversou com o Rodrigo e que Rodrigo, de fato, vai ficar no PSDB. E a nova configuração, né, do diretório municipal do PSDB aqui em Caruaru, com o Pedro Augusto, né, com Erlon Cavalcante, né, na secretaria. Enfim, continua na vice Luana Marabuco e o Pedro Cavalcante agora como o presidente municipal. Enfim, são vários desdobramentos. Lembrar dessa polêmica aí envolvendo União Brasil, que pode trazer desdobramentos na política aqui também de Caruaru, né, Mário? O Luciano Bivar, que é um figurão, que é um grande cacique, né, da política também, que a gente sabe que atuou no futebol e atua no futebol, mas aí perdeu para o seu vice. Luciano Bivar, quando perguntado da relação
com o Rueda, que era vice até então dele. Ele disse: a minha relação com ele é parecida com Israel Ramais. Ixi, Maria. Ou seja, não é uma relação muito boa. E o Rueda, mesmo Luciano Bivar sendo um grande cacique, conseguiu aí a presidência do União Brasil. Deve ajudar, deve favorecer, que sofreu bastante, né, na eleição de 2022, principalmente com recursos, né, que era o presidente do Democratas aqui em Pernambuco, o Mendoncinha. Deve dar uma respirada com relação a... que inclusive tinha o diretório municipal lá em Recife, perdeu recentemente, né? Deve recuperar, né, Mário? E enfim, ontem o Rueda ganhou a presidência, mas o Bivar disse que não vai reconhecer, uma confusão danada. Mas enfim, André, no estado de entrevista de hoje, quem você vai receber? Cidade Entrevista de hoje, Vitória Oliveira, professor Marco Aurélio e eu estaremos conversando com Val Lima. Val Lima esteve na Paulista, fez foto lá com Vereador, né? O vereador Val Lima, de Caruaru, né? Esteve na Paulista no evento pró-Bolsonaro, que aconteceu aí no domingo retrasado, né? Tirou foto lá com Ô, André, uma dúvida. Presidente estadual, né? O Val é de qual partido? Ele ainda PL. Do PL. Agora o Fernando Rodolfo já soltou os cachorros e disse que se ele ficar no PL e que ele disse que apoia o Rodrigo Pinheiro, ele vai ser expulso do PL. É porque Val é bolsonarista, está no PL, mas está na base de Rodrigo. Só que o pré-candidato até então do PL aqui em Caruaru é o Fernando Rodolfo, né? Tem pretensões, enfim. O que é que ocorre? O que é que vem aí um dos próximos passos do calendário eleitoral? É a janela partidária, né? A pergunta que não quer calar é: Val vai continuar no PL ou vai mudar de partido porque faz parte da base de Rodrigo Pinheiro? Boa pergunta para ele. Conferir, né? Para ele responder. Valeu, André. Obrigado, irmão. Forte abraço, Mário, para você e para os ouvintes da Rádio Cidade. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.